A cidade de Gadara foi uma das grandes cidades do Império Romano daquela época. E é nesta cidade que o Senhor Jesus vai fazer um milagre da cura de um endemoniado gadareno. A cidade de Gadara foi uma das grandes cidades de Decápolis, 10 delas que pertencia ao Império Romano. E nessa altura viviam lá pessoas nobres, ricas e pessoas com um valor muito alto. Era uma cidade atrativa, cidade pela qual vários homens, várias pessoas da época gostavam de viver. E era uma das propriedades do Império Romano. Nesta cidade, conforme nós já dissemos, não viviam ali judeus, mas sim outros homens, denominados como gadarenos. E é nesta cidade que o Senhor Jesus teve o privilégio de ter um encontro com o endemoniado. Endemoniado este que fazia confusão, que batia qualquer ser humano que passava por ali, não tinha como ficar nas correntes e não tinha como ficar em cadeias ou prisões da época. A solução era que ele pudesse ser acorrentado nas catacumbas, nos sepulcros de Gadara. E é nesta cidade, é neste local, que o Senhor Jesus achou por certo passar nesta cidade, passar de um lado para outro do Mar da Galileia, para poder chegar em Gadara e alcançar este homem que precisava sim do seu auxílio. E você que nos segue aqui no nosso canal, mais uma vez, subscreva o nosso canal, ative o sininho de notificação, partilhe os nossos conteúdos nos seus grupos de WhatsApp, aqui no Facebook, mais uma vez, siga a nossa página, siga-nos, partilhe os seus conteúdos e nos ajude cá no TikTok também, siga-nos, é importante, para que possamos trazer assuntos de gênero com mais e mais qualidade. Ajude-nos este projeto de uma forma financeira para termos conteúdos e materiais suficientes para trazermos com mais e mais qualidade. Não saia daí. Hoje e neste programa vamos falar sobre Gadara, uma cidade atrativa, uma cidade cujos seus populares, cuja população precisavam de salvação, de cura e de milagre, mas eles se apegavam mais aos porcos do que aos homens. E é nesta cidade que o Senhor Jesus vai fazer esse milagre de salvar e de tirar este homem que era possuído por uma legião de demônios. Não sai daí. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo?" Conforme nós já dissemos, a cidade de Gadara era atrativa, era realmente apaixonada de estar. Era simples você ir para lá, pois os seus habitantes tinham uma arquitetura muito bonita, feitas com pedras negras e com basalto. E seus habitantes, como os próprios romanos, passavam por ali, pois que essa cidade estava sitiada em uma montanha. Era vista por todas. Era uma cidade que tinha uma vista bonita ao Mar da Galileia, ao Mar de Cesareia. Era uma cidade que qualquer ser humano tinha ambições de viver lá naquelas épocas. Os próprios romanos passavam por ali com seus cavalos e chegavam aproximadamente lá. Talvez seja por essas coisas da vida ter surgido um terremoto naquela cidade e destruiu essa cidade, que nos dias de hoje foi remodelada e foi surgindo outra cidade, que teve como seu nome primordial nos dias de hoje como Uás, ou Quis, ou Aquis, o que os próprios romanos poderiam assim dizer que vem da palavra original como Caios. Ali podemos ver essa correlação, com a palavra Gadara. Talvez seja um nome semítico, pois naquela altura eram assim denominados como gadarenos, cidade de Gadara. E é lá onde vivia este endemoniado, onde viviam essas pessoas que não tinham nada com o judaísmo, que não tinham nada com o Senhor Jesus, mas como a missão de Cristo
era vir na terra e alcançar todo ser humano, achou por certo passar por ali. E este homem, este jovem, não vivia na cidade, pois não tinha boa conduta, não tinha bons princípios, ele era dominado por vários demônios, legiões de demônios. Imagine consigo ter recebido, não é, vários demônios, legiões de demônios. Então tinha um temperamento agressivo, ninguém poderia o parar, nem as correntes. E ele fazia barulho de tudo que é lado. Ele atemorizava a população, quer de dia e de noite. Não tinha ninguém para o parar. E ali que o Senhor Jesus achou por certo salvar este homem, para a glória do seu nome e para a glória daquela cidade. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. E os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e neles se afogou. E ali o texto bíblico nos diz claramente que o Senhor teve que atravessar o mar da Galileia, de um lado para outro. Talvez foi nesta ocasião, não é, que o Senhor Jesus dormiu, que houve aquela tempestade com os discípulos no mar da Galileia, que quase iam afundar, mas depois o Senhor Jesus teve que acalmar as águas. Depois de chegar perto de Gadara, começou-se a ouvir o sussurrar, o barulho daquele endemoniado. Realmente era incrível, era difícil, não é, de lidar com aquele endemoniado. Talvez nos dias de hoje nós podemos dizer que a cidade de Gadara era a cidade dos demônios. Sim, talvez seja isso, pois era uma cidade que não se importava com Deus e nem com sua palavra. Uma cidade que nem lia sobre as profecias e sobre a vinda do Messias. Porém, era uma cidade do ponto de vista humano atrativa, mas do ponto de vista espiritual estava longe, muito longe. E o Senhor Jesus achou por certo visitar aquela cidade, visitar aquele local. E ele não começou pelas pessoas nobres, pelas pessoas bem afortadas, bem afortunadas, pessoas que viviam em mansões, pessoas saudáveis humanamente. Ele começou a um ser humano que fisicamente estava dominado pelos demônios, espiritualmente estava dominado pelos demônios, e ele começou por essa fraqueza. E ali nós vamos ver, não é? A nossa escritora Ellen G. White diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Era na fraqueza daquele homem que o Senhor Jesus achou uma oportunidade para alcançar tanto este endemoniado e a cidade. E a história narra que o Senhor Jesus chegou à beira, não é, do mar, e aquele gadareno veio aproximadamente ter com o Senhor Jesus. O milagre não poderia ter sido feito em Gadara, pois entre o lago e esta cidade existe o desfiladeiro profundo e quase intransponível no Jarmuk. Gadara é identificada com a moderna vila de Unquais, que é cercada por ruínas muito extensas, todas testemunhando o esplendor da antiga cidade. E o Senhor Jesus, perto desse endemoniado, nós vamos ver que o texto bíblico diz que eles reconheceram que se tratava do Filho de Deus e eles tiveram medo. Eles não queriam ser incomodados, não queriam ser, não é, interpolados, e nem queriam que o Senhor Jesus os afastasse daquele pobre homem, daquele pobre rapaz que estava ali dominado pelo poder das trevas. Mas o Senhor Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus, achou que aquele era o dia, o momento e a hora de salvar aquele jovem, porque era por intermédio daquela salvação que a cidade de Gadara poderia assim ver uma luz no fundo do túnel. E o rapaz é salvo. E os demônios acharam por certo passar pelos porcos. Essa é uma verdade que nós precisamos conversar e falar também no programa de hoje. Muitos na sua teologia nos dias de hoje têm dito que alguns não comem a carne de porco é por causa deste episódio, mas nada a ver, principalmente para os adventistas. Alguns pensam que deixamos ou deixam de comer a carne de porco é por causa desse episódio, mas não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes e distintas. O que aconteceu ali
foi o pedido dos demônios passarem pelos porcos. E não o Senhor Jesus quis os passar pelos porcos. Era uma libertação que estava a acontecer ali. Era uma luta entre as trevas e a luz, entre os poderes das trevas e os poderes celestiais. E nós vamos ver que o Senhor Jesus expulsou aquela legião e os pôs nos porcos. E, de uma forma descabida, acabaram despenhando no mar. E isso é que aconteceu. Aquele homem foi liberto para espanto dos discípulos e daquelas pessoas ao ver aquele cenário. Não queriam ver o Senhor Jesus aí, pois achavam que estavam lhes tirar as suas propriedades, principalmente os porcos, e poderiam sim ter prejuízo na sua economia. Mas o que estava a acontecer ali era a salvação deste jovem, que foi aprisionado durante um bom tempo pelos demônios de Gadara. No trecho de Marcos 5, verso 1 a 20, essas expressões são usadas 4 vezes, sendo que 2 delas são usadas para serem espirituais direcionadas a Jesus. Na passagem anterior, os discípulos perguntaram uns aos outros sobre Jesus: quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Pergunta essa respondida na cura do endemoniado. Essa passagem pode ser dividida em 3 atos. No primeiro, no início do capítulo, Marcos destaca a condição deplorável e miséria que o gadareno se encontrava. Em contrapartida, por conta do seu estado sobrenatural, era dotado de uma força capaz de amedrontar os próprios discípulos de Cristo. Realmente, a cidade de Gadara era uma cidade dos porcos, uma cidade de demônio, uma cidade entregue a diabo, uma cidade que era dominada pelas forças obscuras, forças negativas. E o Senhor Jesus começou do menos afortunado, do que estava aprisionado pelas garras do diabo, para alcançar a toda a cidade. E aquele homem queria seguir a Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus disse: vai dizer à sua família, à sua cidade, o que o Senhor Deus fez por você. E nós vamos ver que esse encontro foi transformador. Foi um encontro que realmente mudou a história daquele homem e a história daquela cidade. Gadara não só se tornou, do ponto de vista humano, uma cidade atrativa, mas também do ponto de vista espiritual, pois a mensagem de salvação pode também ser chegada e alcançada naquele lugar. Aquele gadareno conseguiu sim levar a mensagem de Cristo para a sua cidade, para os seus, porque eles também eram sim filhos de um Deus de amor, e era necessário que ele testemunhasse o que o Senhor Deus fez por ele, testemunhasse do amor e da graça e da misericórdia de Cristo para esta cidade. Uma cidade que precisava bastante de salvação, de cura e de libertação, de novos ventos. E aquele homem, por intermédio de Cristo, levou sim essa mensagem e expandiu para esta cidade, que era também amada por Deus. Gadara era a capital da Pérea, uma província romana. Ele ficava no topo de uma montanha a cerca de 10 quilômetros a sudeste do Mar da Galileia. Marcos capítulo 1, verso 1 e Lucas capítulo 8, verso 26 e 39 descrevem o milagre da cura do endemoniado. Mateus 8, 28, verso 34 diz que eram 2 endemoniados, como tendo sido feito na terra dos Gadarenos, descrevendo assim a cena em geral. E nos dias de hoje, portanto, os dias de hoje, a cidade de Gadara permaneceu com um lembrete na história dos homens. Talvez por causa do terremoto que aconteceu, aquela brilhosa e brilhante cidade ficou na história. Talvez possa ser apenas uma história, mas o que trouxe ela até os dias de hoje, de uma forma afincada e com força, é o milagre que o Senhor Jesus fez naquela cidade. Transformou aquele jovem e a cidade. E Gadara não é só lembrada como uma cidade turística, atrativa, dos ricos, ou uma cidade dos porcos, ou dos demônios, mas sim, ela também é lembrada como cidade que o Senhor Deus teve misericórdia e pisou lá para alcançar não só aquele homem, mas toda a população. Nós não temos relato bíblico ou histórico se realmente, não é, aquela cidade deixou de crer ou não creu na mensagem do gadareno. Mas estamos certos que a mensagem introduzida naquele gadareno foi sim um cálice, foi sim
um combustível para alcançar toda a população. E o Senhor Jesus é isso que faz. No seu reino, as coisas nascem de baixo, nascem pequenas e vão se desenvolvendo. E essa cidade permaneceu até os dias de hoje na história como um lembrete do amor de Cristo. Uma cidade que era realmente fascinante, conforme nós já dissemos. Portanto, o Senhor Jesus, é isso que Ele faz em seu reino. É isso que Ele faz em salvar quem for que lhe agradar. A mensagem de salvação veio para todas as cidades, para todas as cercanias, e Gadara não estava isenta. Sendo uma cidade, do ponto de vista humano, brilhante, do ponto de vista espiritual, tinha que ser também. E foi alcançada por Cristo através daquele gadareno. No início do capítulo, Marco destaca a condição deplorável e miséria a quem o gadareno se encontrava. Em contrapartida, por conta do seu estado sobrenatural, era dotado de uma força capaz de amedrontar os próprios discípulos de Cristo. Contudo, os espíritos que dominavam aquele homem sabiam quem era Jesus, Legião. Eles respondem a Cristo, trazendo um peso tremendamente maior à autoridade necessária para expulsá-los. Por isso, eles imploraram a ele que pudessem possuir os porcos, que logo depois caem de precipício e se afogam, portanto, provando a autoridade divina do Filho de Deus Altíssimo. E para você e eu que vivemos neste século, poderíamos nos perguntar o que Gadara ou os gadarenos têm a ver conosco nos dias de hoje. Simples, talvez essa é uma representação gráfica e espiritual de nós seres humanos. Talvez nós nos achamos como aqueles gadarenos, ricos, abastados, sem precisar do auxílio divino. Talvez somos aquele endemoniado gadareno que passava atormentado pelos espíritos malignos, pela legião de demônios, e ele não tinha solução. Ele não via esperança no fundo do túnel, não via quem poderia o salvar, quem poderia o alcançar. Talvez em seu coração ele se perguntava: meu Deus, como posso me desamarrar das agarras ou das amarras de Satanás? Talvez foram seus atos que o levaram ali, talvez foram as suas buscas, os seus caminhos que acabaram absorvendo vários demônios em suas vidas ou em sua vida. Talvez seja esse caminho que ele percorreu, mas no fundo do seu coração ele clamava por ajuda, clamava por misericórdia e graça de um Deus que talvez ele nem conhecia, mas nós sabemos que o Senhor Jesus tinha plena certeza que ali em Gadara, sim, um gadareno precisava dele. Eu e você, meu caro amigo, somos gadarenos dos dias de hoje, gadarenos que estamos atendidos e dispersos por essa cidade, por essa província, por esse país, por esse continente, por esse mundo. Gadarenos amarrados às garras de Satanás, estamos cheios de legiões de demônios e precisamos sim de libertação. Precisamos sim de graça, de misericórdia, precisamos de Cristo. Não precisamos brilhar por fora, temos essa atratividade, essa luz que brilha humanamente falando para os homens, espiritualmente estarmos acorrentados nas garras de Satanás. E vamos gritando um grito de socorro, um grito profundo, bem lá no fundo do nosso coração, precisando de ajuda. Pois o Senhor Jesus quer transformar não só a beleza humana, essa atratividade humana, quer transformá-la em espiritual. Nos tirar dessas amarras do diabo, nessas correntes satânicas, para nos transformar em pessoas de luz, pessoas vivas, para podermos alcançar outros gadarenos que precisam sim de graça e misericórdia. E é isso que aconteceu com aquele jovem. Depois de ser curado, queria seguir a Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: não, vai e conte aos seus familiares o que Deus fez por você. E é o amor do Pai que te alcançou para que você pudesse também ser herdeiro do reino. No segundo ato, então os que cuidavam daqueles animais contam ao resto da cidade o que havia acontecido. O povo que por sua vez foi ver o que Jesus tinha feito encontrou um novo homem, diferente daquele possesso por demônios e completamente transformado.
e com medo suplicam a ele que saísse do seu território. Pelo ponto de vista deles, a presença de Cristo era uma ameaça maior do que múltiplos demônios. Essa perspectiva indica minimamente que esse povo era influenciado pelos espíritos. E no programa de hoje falamos sobre esta cidade. Portanto, viajamos na história, no tempo e conhecemos que era uma das cidades muito bonita, atrativa e que estava no cume ou numas montanhas. E ali ela brilhava. Era uma das 10 cidades de Decápolis que era dominada e controlada pelo Império Romano. E nós vimos que a sua luz, o seu império, a sua riqueza brilhava para todo mundo. Porém, lhes faltava a luz espiritual, a luz que vem de Deus, a luz eterna, a luz que emana e que pode alcançar qualquer um de nós. E o Senhor Jesus achou por certo passar por lá. Ele não começou pela cidade, começou por um gadareno, por um endemoniado, um jovem que era aparentemente abandonado pela sociedade. E foi alcançado, e por intermédio dele, toda a cidade foi alcançada pela graça e misericórdia de Deus, de Cristo. É isso, gadarenos nos dias de hoje. Você e eu somos gadarenos nos dias de hoje e precisamos desesperadamente da graça e misericórdia de Cristo, não só brilharmos de uma forma humana, mas também espiritual. Portanto, você que nos segue aqui no nosso canal mais uma vez, lhe peço, subscreva aqui no YouTube, partilhe o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook partilhe a nossa página, é muito importante, siga-nos também e aqui no TikTok, siga-nos também para trazermos mensagens do gênero. E você, se achou interessante o nosso projeto, ajude-nos da forma financeira para termos mais materiais e assim trazermos conteúdos com mais e mais qualidade. Lembre-se sempre que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço.